O senador Hélio José. Quero cumprimentar nossos ouvintes da TV Rádio Senado, cumprimentando o nosso presidente da mesa, senador Wellington Fagundes, do nosso querido estado do Mato Grosso, o estado da produção brasileira de grãos, né? E que muito tem contribuído para a nossa nação Brasil, né? Quero dizer de alto e bom som aqui dessa tribuna, nobre senador Wellington Fagundes, eu que acompanhei recentemente uma questão de ordem de Vossa Excelência, que as pessoas têm que parar, a imprensa, outras pessoas, de pôr a nossa boca o que a gente não colocou e nem disse. De colocar que fulano é isso ou aquilo, ou que apoia isso ou aquilo, sem ter a posição do fulano A sobre a situação. Vossa Excelência, eu vi ali que falava indignado, que alguns falam que você é contra ou a favor disso ou daquilo que você não tinha pronunciado. A mesma coisa eu vejo nas redes sociais, por aí, querendo dizer que eu sou contra ou a favor a impeachment. Eu quero falar para Vossa Excelência, aqui do alto dessa tribuna e para o Brasil, que eu sou a favor do povo brasileiro, que eu sou a favor da geração de emprego, que eu sou a favor que haja investimento em infraestrutura, que o Brasil possa escoar de forma adequada a nossa produção de grão, que o Brasil não tenha 30% de prejuízo, porque nós não temos hoje estradas ferroviárias necessárias para levar nossa safra aos portos brasileiros. Quero dizer a todo o Brasil que está nos ouvindo, que com relação ao processo em curso de impeachment, esse processo está devidamente instalado na Câmara dos Deputados do país. São 513 deputados que foram eleitos pela população brasileira e que com certeza analisará o auto dos fatos e nos dará uma posição. Caso seja acolhida, essa questão é que virá ao Senado Federal. E a nós, enquanto julgadores aqui no Senado Federal, caberá a responsabilidade de analisar os autos processuais, de avaliar a legalidade e de definir em prol do Brasil, em prol da geração de emprego e em prol da retomada do crescimento. Nós não temos aqui posição preconcebida, nem assim nem assado, porque igual falávamos, a justiça brasileira e a justiça de qualquer país do mundo sério tem que ser cega, ela tem que se ater à Constituição, ela tem que se ater às leis, à legalidade e aos autos processuais, e não o que diz imprensa A, imprensa B, meios de comunicação ou o que os outros acham que é ou deixa de ser. O que tem que valer é o que está dentro da legalidade. E eu tenho certeza que nós aqui, nobre senador, presidente Wellington Fagundes, nobre senadora Vanessa Graziotin, nobre senador Ronaldo Caiado, temos que nos ater aqui à legalidade dos fatos. E com essa tranquilidade nós faremos. Eu já comuniquei aqui e quero comunicar novamente da tribuna. Vou estar viajando para o Japão hoje. Só vou voltar ao nosso país no dia 30. Estou indo numa missão oficial do Senado Federal, representar o Senado do Brasil, a convite da Embaixada Japonesa, para discutirmos a tecnologia, discutirmos o sistema de governo, discutirmos a política desse país do primeiro mundo, que é o Japão, aonde vamos estar reunidos com o imperador do Japão, com o representante do Senado Federal do Japão, com o representante do Congresso Nacional, com os representantes da tecnologia e do desenvolvimento social daquele país tão importante que é o Japão. E vamos trazer aqui novas reflexões para o nosso país. Eu espero que quando eu retornar no dia 30 de março, a serenidade, a responsabilidade com a coisa pública tenha voltado à situação normal. Eu que sou membro, senador da República do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, um dos partidos que mais comprometido com o processo de redemocratização desse país, com o fim da ditadura militar. Nosso partido está convocando uma reunião para o dia 29, onde avaliará
e tomará algumas deliberações e alguns encaminhamentos. Depois que o nosso partido tiver uma posição, é óbvio que cabe a nós, membros do partido, parlamentar do partido, a seguir a orientação partidária do partido do qual a gente faz parte. Então, quero deixar claro a todo cidadão brasileiro, mais uma vez, nobre senador Wellington Fagundes, que a minha posição, e creio que dos outros 80 senadores de bom senso dessa casa, é em prol do povo brasileiro, em prol desse Brasil, que não pode esquecer sua história. A história recente demonstrou na prática da vida do dia a dia o que cada um é ou deixa de ser. É só avaliar e rever a história. Então, quem era bom ontem não pode ser ruim hoje. Quem era Deus ontem não pode ser Satanás hoje, por causa dos interesses, muitas vezes escusos de A ou de B. Então, precisamos garantir a nossa Constituição e precisamos garantir que as leis sejam preservadas. Nobre senhor presidente, senador Wellington Fagundes, com quem eu me congratulo e me somo à questão de ordem que Vossa Excelência há pouco tempo se proferiu aqui nessa casa. Eu gostaria, nobre senador Wellington Fagundes, presidente dessa sessão, como o Brasil continua, como a gente precisa continuar procurando melhoras para o nosso país. O que me traz aqui nessa comunicação inadiável hoje é falar sobre uma importante instituição brasileira, que é a Defensoria Pública da União, os advogados dos pobres, a Defensoria Pública da União, que é exatamente o órgão que está lá para ver o lado dos mais fragilizados, para defender aquelas pessoas que não têm recurso financeiro para constituir um advogado, e que precisamos nós, brasileiros, nós, senadores da República, nós, parlamentares, colaborar para que a Defensoria Pública da União, para que as defensorias públicas dos estados brasileiros tenham condição adequada de bem desempenhar o seu trabalho no atendimento daquelas pessoas mais carentes da sociedade. Porque o meu compromisso é com a população do Distrito Federal, o meu compromisso é com as pessoas que estão com seus filhos e com suas filhas desempregadas, o meu compromisso é com a retomada de crescimento. Por isso que a minha posição é em apoio ao povo brasileiro, em apoio ao fim das corrupções, em apoio às instituições, em apoio ao Supremo Tribunal Federal, em apoio à DPU, em apoio ao Judiciário, em apoio ao Executivo, em apoio ao Legislativo, porque as instituições têm que funcionar, em apoio ao setor produtivo nacional, que sem o setor produtivo nós não temos geração de emprego. O nosso povo pobre não quer esmola, o nosso povo pobre quer oportunidade, oportunidade de trabalhar, oportunidade de produzir, oportunidade de contribuir para esse país grande, que até ontem era orgulho de todos nós brasileiros, e que não pode, por motivos distorcidos, por quebra de coisas irregulares, o povo brasileiro ser induzido à quebradeira, ser induzido à violência. O Estado de Direito tem que voltar à normalidade. Eu espero e quero fazer um apelo a meu país, um apelo às mães, as donas de casa, um apelo aos cidadãos brasileiros, um apelo à juventude, um apelo a crianças desse país. Vamos pensar, vamos manter a legalidade, vamos manter a ordem, vamos fazer o protesto justo de quem queira protestar, mas protestar dentro daquela tranquilidade, do direito de ir e vir. Nós não podemos rasgar a Constituição Nacional, nobre presidente, senador Wellington Fagundes. Sobre a questão da DPU, hoje venho a essa tribuna tratar de um tema fundamental para o Estado Democrático de Direito e para a cidadania. Venho falar sobre a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública é órgão encarregado da defesa do cidadão carente deste país e, consequentemente, do regime democrático de direito, do devido processo legal, das garantias constitucionais e da promoção dos direitos humanos. É o contrapeso à acusação, nobre senador Wellington Fagundes.
Não sei se Vossa Excelência lembra, na época do Império, tinha o poder moderador. Hoje, no nosso país, nós temos o Ministério Público, que deve se ater à responsabilidade de garantir a legalidade, de garantir que a Constituição, junto com o Supremo Tribunal Federal, seja cumprida. E é esse o apelo que eu quero fazer ao poder moderador brasileiro, que não deve ter lado, nem o lado dos a favor, nem o lado dos contra. O único lado que deva ter é o lado da legalidade, o lado da justiça. E é por isso que eu estou aqui colocando o importante contrapeso à acusação que é feito pelos defensores. São os defensores públicos que estão ao lado dos vulneráveis, ao lado dos excluídos, ao lado da classe pobre desse nosso país. São exatamente essa semana. O país testemunhou uma grande violação às garantias consagradas na nossa Constituição Federal, que é um juiz de primeira instância quebrar o foro privilegiado de uma presidente da República ou de um senador da República, como o senador Jorge Viana. Isso é um absurdo, isso é uma instituição inconstitucional e que não pode prevalecer. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tinha todo o direito de quebrar sigilo, de liberar qualquer comunicação, qualquer diálogo, mas o Supremo Tribunal Federal, que tem a credibilidade, o mérito e a legalidade para definir sobre essas questões, e não de forma seletiva para incendiar o país e pôr pessoas inocentes nas ruas. Muitos não estão nem sabendo o que se trata, porque se voltar novamente à ditadura militar, esses que pensam aí, que estão buscando seus direitos, vão sofrer na carne a opressão que sofreram antes. Então a gente precisa enxergar que nós precisamos retomar o emprego e retomar o desenvolvimento. Por isso que eu sou aqui defendendo a DPU. E se a violação de prerrogativas constitucionais pode acontecer com o presidente da República, imagina o que pode acontecer com o cidadão normal brasileiro. Imagina o que pode acontecer com aquela cidadã lá de Ceilândia, que está lá no setor Pessul. Imagina o que pode acontecer com aquele cidadão lá de Planaltina, lá de São Sebastião, lá do Gama, que são pessoas de Brasília, pessoas simples, que se pode rasgar a Constituição para poder perseguir autoridades com foro privilegiado. Imagina o que vai acontecer com o vulnerável. Nós vamos ter anarquia, e a anarquia não interessa a ninguém. Quem quer crescer, quem quer evoluir, quem quer um país que vai para frente, tem que respeitar a legalidade, tem que apoiar as instituições, tem que apoiar órgãos sérios como a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União, nobre presidente, sangra diariamente ao perder membros para outras carreiras, e tudo isso por uma única razão: há uma defasagem remuneratória que assola os membros do DPU, os membros do Ministério Público da União, os membros do Judiciário têm uma remuneração totalmente diferenciada. Será que quem defende os outros poderes não pode ter a mesma remuneração de quem defende os pobres? Se a Defensoria Pública da União tem o dever de defender os pobres, ela tem que ter o direito de perceber a mesma coisa do que a magistratura e a mesma coisa do que o Ministério Público. Não podemos ter dois pesos e duas medidas no tratamento, nobre presidente. E é exatamente isso que eu venho aqui colocar. O subsídio, para você ter uma ideia, que um membro da DPU hoje recebe é menos da metade do pago ao órgão de acusação, que é o Ministério Público. Há um desequilíbrio significativo na balança da justiça. Quem acusa não pode receber mais do que quem defende. Quem defende, quem acusa, tem que receber a mesma questão, nobres cidadãos brasileiros. Por isso que eu estou aqui para defender a DPU. Aproximadamente 40% do membro da Defensoria Pública da União já passaram em outros concursos mais atrativos financeiramente e pediram vacância. E quem perde com isso? Quem perde com isso é o pobre, quem perde com isso é o povo que precisa, nobre senador Caiado, da Defensoria Pública de Goiás, da Defensoria Pública da União para se defender, porque não tem dinheiro para constituir um advogado. Então, por isso que eu estou trazendo como servidor público concursado que sou,
como uma pessoa que está ocupando o posto pela caneta, pelo concurso, porque foi dessa forma que eu cheguei a ser um servidor público, e como defensor também é um servidor público concursado. Não posso admitir dois pesos e duas medidas. Nós temos que ter um balanceamento, e eu quero fazer um apelo. Esse discurso eu vou mandar ao ministro do Planejamento, que eu falei com ele ontem, ministro Valdir Simão, que precisa sentar com o defensor público da União, que precisa sentar com essa categoria e corrigir essa injustiça, porque o cidadão pobre do Brasil merece ter um defensor público da União que o defende de forma realmente valorizada. É uma pena esse tratamento conferido pelo Executivo a essa categoria tão importante que é a Defensoria Pública da União, sobretudo nesse momento de crise. Por isso eu quero fazer um apelo ao Palácio do Planalto, um apelo aos órgãos que fazem o controle das carreiras públicas. Vamos corrigir essa injustiça com a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União deve ser tratada como parceira pelo Poder Executivo. Afinal, é o órgão responsável por atender a população carente desse país. Em tempos nos quais são cada vez mais altos os índices de inadimplência da população, programas, nobre presidente, nobre senador Caiado, como Minha Casa Minha Vida, como FIES, como ProUni, como o Sistema Financeiro de Habitação, entre outros, podem levar a Caixa Econômica Federal ao colapso, por exemplo, em razão da falta de pagamento. Então, nós temos que resolver essa questão. A Defensoria Pública da União atua tanto nesses casos, como em outros, com o objetivo de viabilizar a quitação do beneficiário. Tudo, inclusive na seara administrativa, ou seja, extrajudicialmente, apoiando os mais pobres da sociedade para buscar os seus direitos. Nobre senador, presidente Wellington Fagundes, apoiando a ação da Defensoria Pública, estaremos promovendo uma economia em duas frentes para o país. Primeiro, porque o cidadão vai honrar seus compromissos. Segundo, porque a resolução do problema ocorrerá sem precisar mover outros órgãos do Estado, como o Poder Judiciário, por exemplo, que a Defensoria vai lá e resolve o problema do pobre, sem ele precisar ter que se sacrificar em outras instâncias, e muitas vezes tirar o dinheiro da boca para poder pagar um advogado particular. Então, é esse tipo de situação que nós precisamos ver normalizado em nosso país. A Defensoria Pública da União deve servir como órgão a auxiliar na diretriz das políticas públicas. Basta que o Executivo reconheça isso. Ora, trata-se do órgão que está mais próximo do cidadão da baixa renda, cidadão esse que necessita diretamente das políticas públicas do Estado brasileiro. Nobre senador Caiado, Vossa Excelência, que teve o privilégio de estudar, de ser um médico conceituado, uma pessoa que salva vida, uma pessoa que arremenda, como ortopedista que é, aquilo que a gente quebra, é uma pessoa incluída na sociedade, tem condições de ir atrás dos seus direitos nas instâncias que Vossa Excelência achar necessário. Agora, o pobre descamisado da rua e das periferias, se não tiver uma Defensoria Pública da União forte para defendê-lo, ele não terá como ir à luta atrás dos seus direitos. Por isso é que estou aqui proferindo essas poucas palavras para fazer justiça a essa importante categoria. Concluindo, nobre presidente, registro que as demais carreiras jurídicas federais, como a AGU, a Advocacia Geral da União, a Receita Federal, entre outras, tiveram suas políticas remuneratórias definidas pelo governo, mas a DPU, que é o lado pobre, por sua vez, sequer consegue ser recebida com dignidade. Estou fazendo essas palavras aqui para que o nosso Ministério do Planejamento receba o defensor público da União e discuta uma saída para essa importante categoria. Não consegue sequer a Defensoria manter um diálogo para tentar chegar a um acordo. Faça então um apelo ao Poder Executivo Federal, valorize a Defensoria Pública da União, valorize o Brasil, valorize o nosso povo excluído. Caso contrário, estaremos perdendo um grande parceiro no desenvolvimento desse país. Apoio e continuarei apoiando os defensores públicos brasileiros. Merece o meu respeito e deve merecer remuneração adequada em equilíbrio com as demais carreiras.
Era isso que eu gostaria de falar, nobre senador, presidente Wellington Fagundes, e mais uma vez registrando a minha posição enquanto cidadão público, que a minha posição nesse momento conturbado que nós vivemos é uma posição em prol do povo brasileiro, principalmente do povo excluído e do povo que precisa da nossa atenção. Como representante aqui do Distrito Federal, quero deixar claro ao nosso povo brasiliense que, com relação a ser a favor ou contra impeachment, nem eu nem meu partido temos posição definida sobre essa questão e que não vou admitir pessoas mal intencionadas ficar colocando em grupo de rede social que a gente é a favor ou contra isso ou aquilo, que ainda não chegou aqui para a gente poder julgar. A gente, como juiz, que vamos definir o caminho a ser tomado, na hora certa nós teremos a nossa posição em favor do Brasil, em favor do progresso, em favor do emprego e em favor do desenvolvimento social. Muito obrigado, Excelência. Estamos na luta por um Brasil grande, um Brasil bom e um Brasil que volte nos eixos e nos dê orgulho de ser brasileiro. Um forte abraço a todas as famílias do nosso país. Muito obrigado, presidente.